bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima. É a primeira vez que ela aparece aqui no canal, mas já está há 8 anos na minha vida. É a minha esposa, Valquíria. Você poderia, por favor, se apresentar ao pessoal que nos está assistindo? Claro. Meu nome é Valquíria Barca, eu sou professora de alemão e de inglês. Sou de São Paulo, mas já moro há 14 anos aqui em Natal, onde eu conheci o amor da minha vida. Que linda! E você é professora de inglês e alemão, mas também fala outros idiomas, né? Estudou espanhol, estudou italiano e francês comigo, mesmo só o básico, né? Você poderia nos contar um pouquinho sobre a sua experiência com os idiomas? Então, de trás para frente, né? Assim, eu falo espanhol, estudei espanhol também, estudei italiano e francês com o Igor Barca, mas por um tempo pequeno, só uns 2 semestres, por isso eu nem coloco no currículo, né? Tenho conhecimento porque eu tenho curiosidade por idiomas, eu gosto, eu fico comparando um com o outro, e quanto mais idiomas você vai aprendendo, mais tranquilo vai ficando e interessante é aprender a próxima língua, né? Até alguns alunos falam assim para mim: nossa, professora, se você tem uma língua já, você vai misturar quando aprender a outra. Então é melhor não ter outro idioma, ou então não estar aprendendo 2 idiomas simultaneamente, né? Eu comparo mais ou menos assim com uma pessoa que faz, ou já fez balé, né? E agora quer aprender o jazz clássico. Então no começo ela pode confundir alguns passos, né? Os passos do balé, colocar no jazz ou vice-versa. Mas com certeza o fato dela já ter aprendido balé, né, vai ajudar ela a aprender melhor essa nova modalidade. Ela tem um corpo mais flexível. Então eu acredito nisso e vou treinando com os outros idiomas. Mas a minha história mais forte é com a língua alemã e a língua inglesa. Então eu me formei em português e inglês como tradutor e intérprete e fiz letras. E depois quis estudar uma língua desafiadora que me ajudasse no mercado de trabalho, né? E fosse e me ajudasse na competição. Porque em inglês algumas pessoas já falavam, né? Eu falei, qual é a língua mais difícil que eu posso aprender? Eu pensei em japonês, em alemão, cheguei a pensar em francês, estudei um pouquinho e tal. E eu pesquisei e vi que havia muitas empresas alemãs em São Paulo, né, onde eu morava. Eu falei, eu vou estudar alemão. Então eu me matriculei numa escola sem ter nem ouvido nada de alemão, sem saber nada da gramática. E entrei. E me apaixonei. Adorei o idioma, né? Achei um idioma lógico, né? E eu gostei muito da minha professora, muito dinâmica, engraçada. Aí eu falei pra ela, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Me dá a dica, né? Além dela ter se formado em letras, ela foi como au pair pra Alemanha. Eu falei, então eu também vou pra Alemanha como au pair. E copiei, fui seguindo os passos dela. E morei 1 ano em Munique, esse foi o primeiro contato, e fiz curso intensivão, né, de alemão lá. Quando eu voltei mais tarde para o Brasil, eu já estava lecionando inglês, alemão e português para estrangeiro. Não tão contente com isso, eu quis voltar para a Alemanha. Dessa vez eu fui para Braunschweig, que é no norte da Alemanha. Fui para a universidade, fiz letras alemão, né? E finalizei com mestrado em Germanistik, linguística da língua alemã, da língua inglesa e literatura inglesa também. Durante o curso, houve uma oportunidade de uma bolsa de estudo para a University of New York, na Inglaterra. Eu fui e lá eu assisti às aulas, as disciplinas de inglês, né, na Inglaterra, e voltei na Alemanha com PhD de alemão e finalizei com a dissertação sobre aquisição de idiomas. Voltei para o Brasil, né, realizei meu sonho de me tornar professora de alemão, como aquele modelo daquela professora de alemão. Tenho muita gratidão por ela, inclusive. E basicamente isso. Ótimo, ótimo. E que dicas você daria para quem está estudando alemão? O que é que você diria, assim, de mais importante? Lembrando o percurso, né, que eu segui. Como eu já tinha me formado em letras, e já tinha estudado vários métodos, eu comecei a colocar em mim mesmo os métodos em práticas, né? Então, além de eu ter estudado, eu me ensinava, me educava a estudar. E a primeira coisa que eu fazia era ouvir. Ouvir sem preconceito, sem medo, sem ter a necessidade de entender tudo. Às vezes eu tocava no CD, eu não estava nem ouvindo, nem entendendo. Ouvindo eu estava, claro. Não estava nem entendendo o que estava sendo dito, mas deixava meu ouvido se condicionar aquilo que era novo, né?
Então, minha dica é assista a filmes, a séries, ouça CDs, músicas, né? Vá observando como é que as palavras são pronunciadas, a cadência em alemão, assim como os linguistas alemães falam, que o alemão ele late ao falar, né? E não tem vergonha de falar isso, né? Porque é uma língua falada sem essa melodia que a gente está acostumado em português, né? O português é assim, em alemão é nesse passo. Então, ao ouvir, você vai se familiarizando. E a segunda dica na sequência, se você tiver a possibilidade de ter esse texto, né, por escrito do que você está ouvindo, né, foi equivalente, você vai acompanhando e observando que o alemão ele pronuncia muito bem todas as sílabas, inclusive as últimas. É algo que nós brasileiros nem sempre fazemos, nós omitimos, principalmente nas paroxítonas, né? Nós diminuímos o som e engolimos as últimas sílabas. Isso interfere muito na hora de falar o alemão. Por quê? A gramática é importante, é claro, a gente vai lapidando a gramática, tentando falar cada vez melhor, vai estudando, né? Vai estudando os casos, mas não é o mais importante. Inclusive eu já convivi, né, no período que eu morei na Alemanha, com pessoas já com doutorado, tinha uma boa gramática em alemão, né? Conseguia diferenciar bem os três gêneros, feminino, masculino e o neutro. Conhecia bem as declinações, mas falava assim baixinho, com medo, né? Com medo, assim, falava para dentro, engolindo as palavras, e não tinha, eu não diria uma boa dicção, mas não tinha uma boa pronúncia, a pronúncia alemã. Sim. E não era compreendido, e ficava cada vez mais tímido, né? E achando que não estava falando direito, que não tinha um bom nível de alemão, mas eles tinham. E assim como eu já vi pessoas, né, que não tinham assim, um nível gramatical tão bom, mas falava com segurança, pronunciava bem as sílabas dentro daquela cadência que o cérebro do alemão está acostumado a ouvir. Logo ele traduz como resposta. Então é mais fácil de entender. Então a gente vai lapidar a gramática, é importante, mas a partir do momento que você está falando, melhorando a pronúncia, ganhando confiança, sendo compreendido pelo outro, você vai poder também melhorar a gramática como consequência. Ótimo, maravilha. Dá para perceber que você tem muitas dicas para dar, né? Então você está oficialmente convidado a participar mais aqui do canal, para publicar mais vídeos com dicas de alemão, né? E a gente poderia começar, talvez, não sei se você concorda muito, mas mostrando algumas palavras que são parecidas, né? Alemão e inglês. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes do vídeo, né? Algumas palavrinhas. Por exemplo, como é que eu digo livro em inglês e alemão? Mas isso eu vou deixar para ele, porque ele já foi treinado. Como é que eu falo? Por exemplo, book em alemão? Buch. Morgen, né, que é amanhã, em inglês, morning, né? Em alemão, morgen, né, é bem parecido. Então, good morning, você pode falar good morning, né, tá bem próximo. Quais outras palavras a gente chegou à conclusão? A gente viu good, né? Good, que é good, do inglês, normal. God, né, que é God. Deus, né, the God. E tem uma série, né? Tem umas que são exatamente iguais. Tem na escrita, então ajuda bastante, né? O inglês. Isso. Assim como o português também, né? Verdade, tem os cognatos em português também. Tem a palavra tchau, né? Em alemão, que é igual ao português, né? né? Você pode fazer auf Wiedersehen, né? Pode falar tschüss. Também pode falar tchau, que é exatamente como o português, só na escrita que acrescenta um Szinho, né? Não é tão difícil como o italiano, que tem que é C-I-A-O, né? Isso. É mais fácil. E do francês também, né? A gente pega bastante palavras do francês. Restaurant, né? Tem uma lista enorme. A gente teria que fazer uma nova gravação dessas coisas aí, dos cognatos. São poucos só os cognatos, a grande maioria de verdadeiros cognatos. Além disso, tem algumas palavras meio que universais, né? Como universidade, né? Universität, enfim. Interessante, a gente pode começar daí, né? Das palavras que são parecidas, né? Muitas vezes a gente pega um texto e a gente começa sublinhando aquelas palavras que a gente desconhece, né? Para pesquisar depois no dicionário e acaba perdendo a oportunidade de ver palavras que são cognatas, palavras que são semelhantes, né? Aos idiomas que a gente já conhece, ao nosso próprio idiomas que a gente já conhece. É interessante. Mas eu gostaria agora que você deixasse uma última mensagem para quem está nos assistindo, né, sobre aprender
alemão, né? Tanto para quem está começando ainda em 2019, quanto para aqueles que já estão mais avançados no estudo da língua alemã. O que você diria agora para finalizar? Eu diria parabéns. Parabéns por ter aceito o desafio. Alemão é uma língua linda, é uma língua desafiadora, mas ela lhe ajuda muito, né? A trabalhar a memória, raciocínio rápido, uma língua lógica, né? Então foi uma sábia decisão ter escolhido o idioma. Já por isso já valeu tudo. Se você já está estudando, é só continuar. Porque é o processo do aprendizado, ele já é muito mágico, muito rico. Faz você quebrar paradigmas, né? Linguísticos mesmo, né? Você começa a fazer uma análise, comparar a sua própria língua, conhece melhor a sua língua, né? Entende um pouco mais até a própria cultura. Por que o alemão fala dessa forma? Por que essa frase foi transferida desse jeito, né? Tem as diferenças entre formais e informais. Isso é muito rico, né? Então a minha dica é continue, experimente, parabéns, né? E pratique o que o professor Igor sempre fala, né? O constante estudo, que é a prática diária. Estudar 15 minutinhos antes, 15 minutinhos depois. Se você faz um curso regular, um curso online, por exemplo, segunda, quarta e sexta, você tem terça e quinta aí. Então, você rever o que foi aprendido, pelo menos uns 15 minutos, e aproveitar os próximos outros 15 minutos para se adiantar um pouquinho. Você pode verificar o que vai ser aprendido, o que é o novo conteúdo, o que o professor vai apresentar, que aí você já vem meio seguro, né? E até surpreende o professor, o aluno já pesquisou, né? Então você pesquisa antes, que é o que eu fazia, né? E sempre me ajudou, né? Você fica mais confiante e mantém a conexão com o idioma todos os dias. Ótimo, maravilha. Muito importante mesmo estudar todos os dias, né? Criar ali a sua... Já falei isso no meu vídeo em que eu explico como aprendi o francês, né? Que criar uma biblioteca de recursos para você ter essa chance de estudar todos os dias sem ter que pensar o que eu vou estudar hoje, né? Se você segue um curso regular, ótimo, né? Já está lá tudo esquematizado no livro, né? Enfim, no material dos professores. Mas se você estuda sozinho, é interessante que você crie a sua própria biblioteca de acordo com seus gostos pessoais, né? Seus interesses, né? Isso seria bem interessante, tá? Então, ótimo. Gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, adorei. Vou voltar, hein? Sempre tenho vontade, né, de estar aqui. Eu gosto de falar. Escondidinho observando. Então vamos lá. Então vamos gravar mais vídeos. E até a próxima. Então, tschüss, tchau, auf Wiedersehen. Tschüss.